Olá, hoje nós vamos começar a gravar uma série curtinha de alguns estudos com relação à oração, à guerra espiritual e tudo isso que se fala a respeito do assunto. Ao longo de todos esses anos, o livro de Efésios tem sido o livro que nos mostra, nos ensina, que nos dá direção sobre guerra espiritual. Principalmente no texto que está em Efésios 6, de 10 a 12, que diz o seguinte: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E então, nós vamos viajar um pouquinho no livro de Efésios, começando pelo capítulo 1. Eu espero que você depois abra sua Bíblia, leia, você vai encontrar coisas que eu não vou dizer aqui, mas que você vai encontrar, o Espírito vai falar com você. E você vai ter esses elementos e vai acrescentar outros, o que é maravilhoso. E você, quando replicar essa palavra, você vai acrescentar aquilo que Deus falou contigo, ok? O livro começa dizendo que Paulo, apóstolo de Cristo, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, escreve aos crentes. Ele frisa nesse texto 3 vezes para quem que ele está escrevendo. Então entenda, esse livro foi escrito para os santos, para os fiéis em Cristo Jesus, para os crentes. Parta desse princípio e pare de esperar que as pessoas que não são santas, não são fiéis em Cristo e não são crentes, se comportem como quem luta contra principados e potestades. Não lutam. É um povo que luta contra carne e sangue. Então não se neve, não fique irritado, não repreenda, não amarre. Não faça isso porque não adianta. Essa forma de lutar, esse ensinamento foi dado para os crentes, ok? Primeira coisa. E o livro continua garantindo para as nossas vidas algumas coisas que são muito importantes. E ele diz: Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. Então, nós já temos isso. Deus nos tem abençoado. Ele já nos deu. E essas bênçãos estão nas regiões celestes. Alguém já foi por lá? Sabe como vai? Tem um grupo que sabe. Eu espero que você saiba como vai. Continua dizendo que ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Para quem esse livro foi escrito? Para santos. E o texto diz que ele espera que nós sejamos santos e irrepreensíveis perante ele. Diz também que em Cristo temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Então, a remissão dos meus pecados e a redenção é feita pelo sangue de Jesus. Essa garantia eu tenho que ter na minha vida. Eu preciso acreditar que eu sou santa e irrepreensível perante eles. Porque perante eles nós temos essa redenção e a remissão dos nossos pecados. Para quê? Para que tudo isso? O texto diz: para sermos o louvor da sua glória. Queridos, as nossas atitudes, baseadas aqui no livro de Efésios, é que aquilo que Deus nos deu é para sermos o louvor da glória dele. O louvor da glória dele, não para o louvor da minha glória, não para o louvor da igreja onde eu sirvo, não para o louvor da igreja onde eu sou pastor ou pastora, não para o louvor do meu nome de bispo, de apóstolo, de pastor, de diácono, de presbítero, ou seja, do que for. Todo louvor
e toda a glória é para Ele. Isso é uma coisa que tem que estar na sua mente, na sua cabeça, todo o tempo. E ele continua dizendo que já fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Essa promessa, ela não pode ser esquecida por mim em nenhum momento. Eu tenho uma promessa de Deus na minha vida. Você tem uma promessa de Deus na sua vida. Nós temos a promessa da salvação, nós temos a promessa da vida eterna, nós temos a promessa de um corpo incorruptível, nós temos a promessa de vivermos num lugar onde não haverá dor, sofrimento, pranto, saudade, morte. Essa promessa. Fomos selados com o Santo Espírito da promessa. Esse selo é um carimbo. Você já tentou colocar uma carta no correio com remetente, tudo direitinho, sem selar? Não, não vai. A troco de quê? O correio vai levar suas cartinhas sem selo. Apesar que hoje nem se faz mais isso, né? Mas sem selo. Mas nós temos um selo. Eu sou uma pessoa marcada, selada pelo Espírito da promessa do Senhor. E ele continua, o apóstolo também diz, tendo ouvido da fé que há entre nós, entre vós, no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos. Fé e amor. Ele ouviu falar da fé que havia entre o povo daquela igreja em Efésios e do amor. A fé e o amor. A fé e o amor para os santos. Não para o seu gueto, para o seu grupo, para a sua panelinha, para o seu ministério, para a sua igreja, igrejinha, igrejona, seja o que for. Não. Para os santos. A minha fé e o meu amor, ele tem que ser replicado nos santos, onde eu os encontrar. Não é porque ele é santo, mas de outra tribo, que eu não vou manifestar essa fé e esse amor. Eu preciso manifestar a fé e o amor entre os santos. Todos os santos, como diz o livro. E ele continua dizendo, pedindo a Deus que vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Deus. Iluminados os olhos do vosso coração. Eita! Olhos do vosso coração, isso é muito lindo. Eu já vi coração desenhado assim, com olho e boquinha. Os olhos do vosso coração. Para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Entenda. Deus, ele pede para que Deus nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Toda sabedoria e toda revelação precisa estar baseada no conhecimento de Deus. Não no seu estudo, no seu curso de pós-graduação, no que foi dito num seminário, porque se diz muita besteira, se diz muita maravilha, mas também se diz muita besteira. O seu conhecimento, a revelação, ela tem que estar respaldada na Bíblia. Nada além disso aqui. Bíblia. Palavra. Não é ensino de Google, texto de Google, mensagenzinha de internet que você não sabe nem quem é a pessoa, que vai te dar a revelação e o conhecimento, a sabedoria, a revelação de Deus. É a Bíblia. Então, um santo, um cristão que não lê a Bíblia, ele está à mercê de qualquer pessoa que queira ensinar qualquer coisa. E aí aquilo que ele escuta, ele está repetindo como se fosse verdade. Ele não sabe o que é, porque ele não tem esse pleno conhecimento. Ele não tem a revelação da palavra, o alimento
não foi para ele. Ele ouviu alguém falar, mas ele mesmo não estudou, não entendeu Deus falando com ele, Deus se revelando. O pleno conhecimento da sabedoria e da revelação, no pleno conhecimento de Deus. E que sejam iluminados os olhos do nosso coração, querido. O nosso coração, ele é enganoso, ele pode ser tremendamente cruel, mas se o meu coração conseguir abrir os olhos e ver o que Deus tem feito, se eu consigo com os olhos do meu coração ver o amor e a misericórdia de Deus pela humanidade, eu serei uma pessoa completamente diferente. Eu não posso olhar as pessoas que levam uma vida diferente daquilo que o pai espera, não o que eu espero, não o que a sociedade espera, não o que as leis esperam, mas aquilo que Deus espera. Se eu olhar com os meus olhos naturais, eu serei cruel, eu serei dura, eu serei ríspida, mas se eu olho com os olhos do meu coração, eu vou conseguir pesar e avaliar a misericórdia que Deus tem por aquela vida. Aquele amor tão grande que foi capaz de dar o seu único filho para vir ao mundo, um mundo torpe, cruel, viver entre nós uma humanidade perversa, profana, adúltera, e compartilhar desse dia a dia, sofrer o que nós sofremos, morrer como pecador sem ter pecado algum. Esse amor, ele precisa ser visto pelos olhos do meu coração, porque ele morreu, ressuscitou, subiu aos céus e virá buscar sua igreja. Quando os olhos do meu coração olham para aquele indivíduo e veem o sangue de Jesus sobre ele, veem a morte na cruz por aquela vida por quem eu não dou nada, às vezes nem um olhar, nem um bom dia, nem um tostão, nem uma palavra. Se eu começo a olhar com os olhos do meu coração para essa pessoa, e esses olhos são olhos colocados na cruz, olhos que olham para a cruz, olhos pousados no Senhor, eu serei uma pessoa muito mais misericordiosa. E pensando em guerra espiritual, eu serei um guerreiro melhor. Para saberes qual é a esperança do seu chamamento. Qual é a esperança do seu chamamento? Para que você foi chamada? Para que você recebeu de Deus os dons que você recebeu? Você já parou para pensar, ai meu Deus, é tão inútil o que eu faço, eu não vejo sentido, eu falo e as pessoas não dão atenção, eu falo e as pessoas continuam cometendo seus erros, ridicularizam, zombam, não dão crédito. Você já parou para pensar isso? Pois é exatamente nesse momento que você tem que ter a esperança do seu chamamento. Eu sei para o quê e por que eu fui chamada. Eu fui chamada para confundir as coisas sábias desse mundo. Eu fui chamada para espalhar o amor de Deus. Eu fui chamada para reconciliar o homem consigo e com Deus. E eu tenho esperança que isso não é vão no Senhor. Por isso eu continuo. E você precisa ter essa esperança do seu chamamento para saber qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Há uma herança para mim e para você. Há uma herança de Deus para nossas vidas. E o texto de Efésios 1 ainda nos diz o seguinte: todas as coisas estão debaixo dos pés de Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daqueles que a tudo enche em todas as coisas. Esse versículo já dá para a gente ficar um ano conversando sobre ele, né? Não dá nem para explicar. Primeiro, tudo
todas as coisas estão debaixo dos pés de Cristo. Então, entenda que você está debaixo dos pés de Cristo. Eu estou debaixo dos pés de Cristo. Não somos nada. Então, pare de achar que você é grande coisa, que você é poderoso, que você é o bababã, que a sua igreja é milionária, que tem 500 mil pessoas e que... Não. Pare. Pare com isso. Se coloque bem pequenininho, porque é quando a gente é pequeno que Deus faz a gente crescer. É quando você é humilde que Deus exalta. Então, a nossa percepção tem que ser: Senhor, eu estou debaixo dos teus pés. Eu estou aqui, entregue a ti, com todas as coisas que existem no mundo. E ele é o cabeça sobre todas as coisas. Ele é o cabeça da minha vida. Ele não é o pé da minha vida, ele não é o braço da minha vida. Ele é o cabeça. Ele é aquele que dirige. Ele precisa ser aquele que dirige a minha vida em todos os sentidos e em todas as áreas. Nós estamos falando do livro de Efésios. Estamos no capítulo 1, que é o grande livro da guerra espiritual. Então, se você quer fazer guerra espiritual, se você quer ser um guerreiro, se você quer saber e trabalhar na igreja a quem Deus reconhece como corpo, e que você vai saber qual é a riqueza daquele que enche a tudo, qual é a glória dele. A primeira coisa que você tem que fazer é ser humilde. O livro de Efésios, capítulo 1, escreve para mim e para você, como santos, irrepreensíveis. Temos o sangue de Jesus sobre as nossas vidas. Nossa vida precisa ser para o louvor da glória do Senhor. E em humildade, sabendo que Deus está sobre todas as coisas. Ele está sobre você quando você vai fazer guerra espiritual, quando você quer repreender o inimigo das nossas almas. Amém? Que Deus te abençoe. Leia o capítulo 1 e logo vou colocar o capítulo 2 de Efésios para você. Deus te abençoe. Amo você.